Pessoal, mais uma vez aqui em Goiânia, vou entrevistar uma pessoa muito especial aqui, de um setor que tem muita capacidade de geração de emprego, renda. A gente sabe que é um setor também carente do estado, é um estado que vem crescendo bastante, mas eu vou falar aqui com o presidente do Sindiposto Goiás e também ele é vice-presidente da FEComércio, né? Márcio Andrade aqui conosco. Márcio, muito obrigada por estar aqui, por nos receber, porque eu saí de Brasília até para estar aqui no estado de Goiás, no seu estado. Agora, eu também sou cidadã goiana, recebi esse título bem recente, que me identifico muito com o estado de Goiás, com as atuações, a forma com que o estado faz essa atração de investimento, como ele planeja esse desenvolvimento também é necessário. E a gente vê o estádio de uma forma muito organizada, em que esses setores se organizam, discutem, decidem, né, quais os encaminhamentos. A gente sabe que, às vezes, é necessário ter mais apoio em várias áreas, né? Então, assim, quando a gente vê a dinâmica de um estado que vem crescendo, que vem demonstrando que não é só agronegócio, né? O estado já não vive só do agronegócio. O estado é um estado que já tem a sua indústria, que já tem um comércio muito forte, e aí você é à frente da FEComércio, né? Então, assim, meu objetivo aqui é falar um pouquinho, conversar com você, entender o teu setor, Márcio. Por quê? Não se constrói uma política pública de uma forma isolada, sozinha, sentada, verificando, acho que vai dar certo. A gente tem que entender as necessidades, a gente tem que fazer essas modulações, porque senão a política ela realmente não vai ser executada. Então, nascemos, e a gente tem visto isso, por onde a gente tem passado, é conversando com o investidor na ponta, trazendo essa necessidade aqui, no caso, na hora de formular, de discutir. Temos os nossos sistemas de governança, que é o Condelsudeco. No estado tem o Conselho Deliberativo também nas cartas consultas a partir de 500 mil pela Secretaria de Desenvolvimento Estadual. Mas é isso, meu papel aqui, como superintendente da Sudeco, que estou, né, à frente, então, dessas ações, é te escutar um pouquinho, a gente ter esse bate-papo ali, porque no final das contas a gente quer entender essa dinâmica, né? Quais são os gargalos e se a gente pode contribuir de uma forma muito mais direta para diminuir esses gargalos e a gente avançar aí nos próximos anos. Com certeza. Eu primeiro quero dar as boas-vindas para você aqui em Goiânia, né? Agradecer o convite da gente poder estar aqui conversando e te parabenizar já de antemão pela iniciativa, né? A Sudeco tem aproximado, né, do empresário, você tem aberto essas oportunidades através da caravana, né, que você vai às cidades, ao interior, chega lá junto do pequeno empresário, está aqui hoje conversando com o empresário, conversando com o segmento empresarial e tentando ouvir, né, e descobrir as necessidades para poder formatar e estar fornecendo o incentivo, o crédito, que é tão importante para a vida do empresário, das empresas. E essa iniciativa sua tem feito a diferença, né? Eu tenho visto essa aproximação e isso aí com certeza dará muitos frutos, né? Muitos frutos. E é um trabalho que você tem desenvolvido e quero te deixar os parabéns aqui e agradecer, né, por essa Obrigada, iniciativa. Márcia, obrigada. Esse é o nosso papel, né? Enquanto gestora pública, é essa preocupação que a gente tem que ter, né? De você vir em loco, de você escutar essas necessidades. A aproximação ela é necessária, não tem como, né? Não dá para a gente, de forma muito isolada, planejar algo que não vai ser, eu acho assim, de certa forma, nós não seremos o diretamente ali atendidos. E sim, a gente tem que ver o setor atendido e aí a gente busca essa melhoria por meio da construção da política aí mais correta. A gente quer diminuir esses problemas porque, ao lançar, a gente vê algumas linhas que foram lançadas, né? Por exemplo, uma linha que a gente tem
que a gente tinha uma dificuldade, não tinha feito ainda algumas contratações, mas que a gente, depois que lançou, é que a gente começou a entender a dinâmica, a gente teve que voltar atrás, né, para consertá-la, que foi a linha de ciência, tecnologia e inovação, que a gente fala que é uma linha muito promissora, né? A gente falar em desenvolvimento, a gente falar em inovar e colocar recurso público, entender o projeto do que é inovação, porque é um conceito muito amplo. Mas aqui, Márcia, eu queria te escutar um pouquinho das tuas experiências à frente do Sindiposto e da FEComércio. Certo. Primeiro, começando na Fé Comércio, né, a gente está lá sobre a gestão do presidente Marcelo Baiocchi, né, quem ele dá bastante liberdade para todos os sindicatos filiados à Fé Comércio, que é o caso do Sindiposto, de participar, de estar ali atuando, né, e ele dá todo o suporte, e por isso nós estamos aqui hoje, inclusive, né, representando o comércio de bens, serviços e turismo aqui do nosso estado de Goiás, que também tem o turismo que está bastante pujante, né, no nosso estado, com a culinária goiana, com as atrações naturais aqui do nosso estado, né? Então nós temos aqui uma diversidade tão grande, né, tanto no comércio como nos serviços e também no turismo. E na frente do Sindiposto, eu estou já no segundo mandato, né? Que é de 4 anos cada mandato, então estou quase 8 anos já. Caramba. E a gente tem buscado exatamente trazer a revenda que a gente representa, as opções e buscando atender as necessidades desse segmento, né? É um segmento onde ele é bastante estigmatizado, né? Porque sempre está nas manchetes aí com relação só a preço de combustível, né? Que é uma coisa tão Isso polêmica mesmo. e que, mas o posto tem também o lado bastante positivo, né, que é a questão do serviço prestado de apoio à comunidade, não só automobilista, né? Hoje os postos têm colocado também bastante serviços ali ao redor da parte de abastecimento de combustível, tanto como as lojas de conveniência, lavanderias, tem verdadeiros postos aí que são verdadeiros shoppings, né? E nas rodovias, né, do nosso estado, do nosso centro-oeste, do país como um todo, a gente tem também postos aí que são bases de apoios, né, do caminhoneiro que roda aí quilômetros e quilômetros longe da sua casa e ele faz desses postos de gasolina a sua residência, né? Além da boleia do caminhão, ele tem ali esse ponto de apoio, onde ele para com segurança, onde ele tem diversos serviços para que ele possa ter o mínimo de conforto e de atendimento das suas necessidades aí durante a sua jornada. E é importante que o segmento se especialize nisso, que ele melhore esses ambientes para que ele possa atender a necessidade de todo esse consumidor que passa ali nesses postos, né? E além disso, presta um serviço social também, né, ali atendendo a necessidade dessas pessoas que estão em trânsito, né? Muitos serviços são prestados de apoio, de atendimento a emergências, né? Nós temos postos aí que têm, inclusive, ambulâncias, né? Tem alguns exemplos de postos que disponibilizam ambulância para dar o primeiro socorro em regiões mais longínquas, onde às vezes não tem a assistência aí do SAMU, né? De emergência, mas esses postos conseguem atender pelo menos a parte emergencial ali, dos primeiros atendimentos de socorro e também na assistência na parte mecânica para os motoristas, para os caminhões, num raio ali próximo do posto, né? Então, é uma diversidade muito grande de um serviço essencial que é atendido e que move esse país, né? A energia que o consumidor, que o transeunte precisa, ele encontra num posto de gasolina. Então, é muito mais do que o combustível, né? Todo esse apoio, essa rede de apoio que existe nas rodovias e nas cidades para atender a população como um todo. É muito bacana, Márcio. E a gente sabe, em alguns momentos, quando a gente fala de localização dos postos, em localizações mais estratégicas, e a gente já viu aqui, porque o nosso Brasil, né, é um país gigante. Em alguns lugares em que a instalação de alguns postos, ele foi desenvolvido e virou uma cidade, né? Isso acontece muito, porque Muito. as pessoas começam a vir, né, e estabelecer ali ao redor daquele posto.
Então, a gente vê os postos de uma forma, eu acho que talvez que tenha um atendimento com um maior, aí eu falo assim, uma maior quantidade de serviços em outros eixos, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como a parte do sul do país. A gente precisa ver essa dinâmica que acontece aqui, porque há um movimento muito forte na região centro-oeste, né? Essa dinâmica, esse corredor logístico, uma rota que está sendo criada, uma rota de desenvolvimento que vai impactar diretamente o centro-oeste, que é a rota bioceânica, né? Essa saída aí para o comércio com os países asiáticos, diminuindo aí alguns dias nesse retorno, né? Tanto de entrega do produto, recebimento do produto. É, quando a gente olha para um posto, a gente vê, nossa, que bacana, às vezes tem um serviço ali que você para, é uma parada obrigatória, se torna, a depender do tipo de passeio que se vai fazer, porque entre Brasília e Goiânia, existe um eixo muito comercial, né? Sim. Mas você tem saídas de passeios aí, as pessoas pegam várias rodovias, né, estaduais, rodovias federais, e isso, quando se tem um posto que tem uma certa quantidade melhor de serviço, ele se torna uma parada obrigatória. Com isso, ele vem trazendo a maior empregabilidade ali. Normalmente são municípios que têm uma economia um pouco mais estagnada, né? Que falta empresários que dê condições, empregos, né? Que eu falo empregos com carteira assinada, porque existem os empregos formais, os empregos informais, e que o posto vem muito auxiliando aí, né? A gente vê que não é só a venda do combustível, mas o combustível ele vem acompanhado de um combo em volta deles, né? E aí entender o FCO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, entendendo um pouquinho essa necessidade, entendendo, né, a dinâmica do setor de combustíveis. Havia algumas restrições ano passado que nós retiramos, discutindo com toda uma governança e discutindo com vocês, nós tiramos vedações voltadas para esse setor, né? Então, é possível financiar todas as máquinas e equipamentos necessários, toda a parte também de engenharia civil, a obra civil é financiável com o nosso produto. Então, assim, já aquilo que estava limitado, 90% a gente já retirou de travas. Por quê? Por entender, por uma conversa como essa. Não que não tenha que melhorar, a gente vai construindo políticas públicas e vai entendendo a dinâmica, né, das regiões. O estado de Goiás é muito forte, diversificado os setores. Quando a gente muda de região, a gente quer entender como é que funcionam os setores daquela região, porque a gente precisa construir a política que atenda de uma forma muito uniforme, não tão desigual. Isso acontece também na região norte, na região nordeste, onde nós temos fundos similares. E aí, hoje, eu vejo que o setor de comércio e serviço, em 2024, nós fechamos o setor rural. Havia uma procura muito grande pela economia do centro-oeste da região, né? Um produtor de grãos, né? Uma quantidade enorme, né? Pulsante. Mas ano passado nós tivemos algumas medidas e nunca na história do Fundo Constitucional nós chegamos a ter um equilíbrio quanto aconteceu ano passado. Então, assim, nós ficamos em torno de 44 no setor comercial de serviço para 56 dos recursos do fundo utilizado para o setor rural, ou seja, uma balança quase que ali é equilibrada, né, Isso. os pratos. E olhando também, a gente sabe que veio da pandemia, né? Então o setor às vezes deu um passinho para trás, o comércio e serviço. Então a gente sabe que 2024 houve um retorno de investimentos, a economia vem, né, acelerando, crescendo um pouquinho ali. E em 2026 a gente está com essa programação do FCO que nós aprovamos aí na semana passada, na última reunião do Condel Sudeco, né? Olhando um pouquinho para os agricultores familiares, olhando um pouquinho também para o microcrédito produtivo orientado, que a gente destinou 10% desses recursos, mas olhando também, sobretudo, para uma indústria que tem. Aí, quando a gente fala em indústria, o que, que vai acontecer? A logística, né, do Estado impacta e automaticamente é uma cadeia que impacta o setor de postos, né?
de combustíveis aí. Então, Márcio, eu queria dizer assim, a gente tem conversado, tem alinhado de fazer um convite para estar conosco também nas reuniões do Condel, acontece a cada 3 meses em Brasília, né? A gente encaminha aqui para o governador que tem assento, normalmente o César tem ido, mas acontece de forma híbrida, é possível você acompanhar sem haver esse deslocamento e entender como que acontecem essas discussões. Mas eu busco essas discussões, estou vindo aqui para entender. Você acha, Márcio, que essas dificuldades, as dificuldades encontradas, o que a gente poderia estar olhando, observando, melhorando, entendendo? Porque a gente fala de limite financiável, a gente fala de prazo de pagamento e de carência, a gente fala com taxas de juros, a gente sabe que uma operação não é uma operação de curto prazo, médio e longo prazo, né? E a carência, talvez, que a gente não entende, né? De repente, você pode falar um pouquinho dessa carência do Estado, e se você quiser também, talvez, aí falar um pouquinho da região, porque o Centro-Oeste ele está em pleno desenvolvimento, né? E aí você tem esse corredor logístico, você tem caminhões, um trânsito muito grande de caminhões, você tem também ferrovias, que vem aí uma mudança de modal, né? Mas os caminhões nunca vão acabar, eles sempre vão Sim. existir. A gente tem que pensar de uma forma também aí de como auxiliar e dar a melhor estrutura. Nós temos grandes mudanças, né? No Centro-Oeste, principalmente Goiás, virou um centro de atenção, né? De todos, do empresariado de uma forma geral, do industrial, do empresário do comércio. Então, tem buscado bastante investimento, tem direcionado bastante investimento para o Centro-Oeste, até por essa expansão, como você mesmo colocou, não só do agro, o agro, né, acima de tudo, tem feito sua diferença, não só no Centro-Oeste, onde ele tem uma concentração maior, mas no país como um todo. Ah, Isso colocado, né, você colocou na questão da distribuição dos recursos, né, que tem voltado agora a buscar o equilíbrio aí entre o agro, entre o comércio. Eu acho bastante importante isso, né? O agro recebeu bastante recursos, é importante que continue recebendo, né? Porque ele depende muito do financiamento para poder continuar com essa pujança, mas é importante que tudo em volta do agro ali possa também acompanhar esse crescimento e até para que ele possa continuar nesse crescimento constante, como ele tem tido. E o comércio não tem conseguido acompanhar esse desenvolvimento. A questão dos postos, por exemplo, você colocou os modais, né, de transporte, a gente tem aqui a questão das ferrovias, que tem criado os centros ali de conexão, né, com Isso. o rodoviário, com o ferroviário, e até hidrovia, né? Então a gente precisa de ter também a infraestrutura lá. Nós temos um exemplo ali próximo a Rio Verde, onde tem ali o modal ali de ferroviário, e exatamente ali na porta dele não tem ali uma base de apoio para o caminhoneiro que fica ali, né? São diversos, milhares de caminhões que estão ali diariamente e que tem que às vezes andar 40, 30 quilômetros, 20 quilômetros para achar um lugar para parar ou para ter suas necessidades ali atendidas do consumidor, né? No caso do caminhoneiro. E demanda investimento ali para que seja construído um posto ou seja construído um centro de atendimento, de serviços ali para que atenda a demanda que foi criada, né? Que foi Sim. gerada ali com esses investimentos gigantescos que foram feitos. E tudo isso você precisa ter financiamento, né? Não é fácil acompanhar, que eu digo que o posto ele é uma parte da infraestrutura, né? Não é, eu considero que ele é um complemento da infraestrutura. Se não adianta você construir uma rodovia e não ter ali os serviços para que a rodovia funcione adequadamente, que atenda ali todo mundo que esteja passando, né? Então eu considero o posto realmente como uma parte da infraestrutura. E são investimentos altos, né, para que isso seja feito. A gente quebrou essas barreiras no ano passado, né, como você colocou, porque o posto antes não tinha possibilidade de nenhum tipo de financiamento, Financiamento. né, por parte do FCO. E a partir
do ano passado, a gente começou a ter essa oportunidade, né, de acessar esse crédito, que é tão importante, mas muita gente ainda não sabe, né? Então, eu considero fundamental o trabalho que você tem feito. Você falou que é uma obrigação, tudo, e realmente é, mas são poucos que fazem, né? Sim. Essa questão de sair de trás da mesa e vir para a linha de frente, para viver ali, entender o negócio. E esse trabalho que você tem feito, mais uma vez, eu coloco ele como bastante importante e fundamental, né? Para que o crédito possa chegar da maneira correta, no lugar correto, para atender a necessidade que o mercado está pedindo, né? Que a região está pedindo. E eu não tenho dúvida que do ano passado para cá isso está se transformando, né? Então a gente vai ter bastante sucesso, acredito, já de 2026 em diante, você vai ver a aplicação desse recurso chegar no lugar certo e atender essa demanda do setor empresarial, né? Com relação aos postos, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho agora, né, de aproximação, como você tem feito, para Divulgação, né? divulgação, para que as pessoas possam saber do crédito, como ele funciona, qual o caminho para se chegar nele, para que esses investimentos possam acontecer na ponta e a sociedade possa colher esses frutos, né? De ter ali a infraestrutura adequada, de ter postos modernos, com essa mudança também da nossa cadeia energética, né? Estamos vivendo transformações, né? De sair Isso. dos combustíveis fósseis, né? Para combustíveis sustentáveis. Já temos, o Brasil está muito à frente nesse sentido, né? Mas a gente está em desenvolvimento, está em modificações, em alterações, e vai precisar de investimento, né? Nós precisamos de investimento na área da energia fotovoltaica, nós precisamos de colocar pontos de abastecimento para veículos elétricos, veículos que são híbridos. Então, a gente vai ter que passar por essa transformação e o segmento precisa estar atento, e já está atento, mas precisa de recursos para fazer o investimento mais rápido, fazer isso tornar realidade, né? O quanto antes, para que o país possa atingir suas metas, né? De eliminação da emissão de carbono. Então é fundamental que esses créditos cheguem, né, à mão desse empresário para que ele possa fazer esses investimentos e isso aí se torne realidade o quanto antes, né? Já é uma realidade, nós estamos vendo a transformação, estamos vendo aí os veículos crescendo as vendas, né, dos veículos elétricos, também tem outros tipos de combustíveis, né, que são renováveis, que também não vão deixar de existir e há uma tendência de aumento deles, né, como etanol, como biodiesel, e outras tecnologias que vão surgir e sem recursos, sem dinheiro, você não consegue fazer isso acontecer, né? O país tem investido e a gente precisa fazer com que o empresário tenha a condição também de acompanhar isso para que a gente evolua e chegue num ponto da questão ambiental também, que é fundamental, e nós estamos preocupados com isso, né? É importante deixar isso claro, que o setor dos postos de combustíveis estão preocupados e se movendo nesse sentido, né? Para que as coisas aconteçam. Então está chegando em boa hora, essa quebra dessas barreiras foram fundamentais, né? Para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento. É. Queria falar também um pouquinho, porque a gente fala muito do FCO, 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 né? Mas a gente fala também de operações aí que envolvem uma quantidade maior de recursos, a depender do que e do tipo de projeto. Nós temos uma outra ferramenta, que é o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, né? O Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste é de operações um pouco mais estruturantes, iniciando a partir de 10 milhões, mas seguem algumas regras também bem especiais. A gente pode fazer uma composição de funds, né? Pegar um pouquinho ali do FCO, a depender do que, pegar um pouquinho do FDCO e a gente estruturar operações. São operações que estão agora, como a proposta do Estado de Goiás, viu, Márcio? Que a gente diminuiu. Era 20 milhões que iniciava as operações e isso baixou para 10 milhões, atendendo aí pequenos, médios investidores e médias empresas.
olhar também para as modulações, a gente está falando assim, modificações. A matriz energética ela tem modificado um pouquinho ambientalmente, olhar até o próprio posto, o custo de energia de um posto, né? Então você já tem ali as placas fotovoltaicas que podem ser financiadas com recurso do FCO. A gente já estruturar o projeto, então, com isso, a gente trouxe aí, conversando esse ano, né, para estruturar projetos para 2026, nós fomos atrás de, olha, o FDCO precisa de mais recursos, porque o cobertor do FCO ele é muito pequeno, Sim. né? E ele é voltado para atender os tomadores pequenos mesmo. 76% hoje a gente já atende, as contratações são até os pequenos médios, né? E o FD a gente está deixando para quem atenda ali médias empresas, porque atender o número maior de beneficiários o UFC e o FD a gente pega operações estruturantes. Então é possível financiar, a gente tem travas ainda ali dentro do FD, por quê? Porque é um fundo novo, foi criado em 2013, embora a criação em 2013, mas ele se remodelou e está sendo agora visto há 2 anos atrás, começou a ser visto ali por volta final de 2022, e aí ele deu um up nas contratações, né? Hoje nós temos aí, eram 7 contratações de 2013 até 2022, muito pequeno, Uhum. né? Mas aí nós contratamos aí nos outros, já estamos em 20 operações, indo para mais 5 estruturadas, e muito desses recursos vieram aqui para o estado de Goiás, né? O setor de energia renovável está muito forte, né? A gente está financiando, financiamos a indústria automobilística aqui, financiamos o setor de turismo em Rio Quente, financiamos grupos geradores ali em Tubiara. Então, assim, são diversos setores. Financiamos também uma indústria de alimentos com recursos do FD, mas a maioria, a maior procura está no setor de energia, PCH e fotovoltaica também, porque a gente não fala de desenvolvimento, mas a gente fala da necessidade desse desenvolvimento que é a energia. Para a Sim. manutenção aí de um posto, você tem que ter uma energia para, né, para ser gerada. Qual o custo dessa energia, né? Então teve esse incentivo também nos postos para que eles colocassem placa fotovoltaica para alimentar o seu setor. E dizer, Márcio, que assim, é nessas conversas que a gente entende a dinamização. A gente não tem especialistas em cada setor. Nós temos servidores públicos, né, que entendem da legislação de um fundo, mas a gente não conhece o cenário. Sim. E é nessas conversas que a gente vem fazendo aqui nesse bate-papo que eu estou conhecendo um pouquinho desse cenário aí, tanto do comércio, do combo do setor de postos, né, e todo o combo de serviços que vem associado ao setor de postos, dessa necessidade de olhar para o Centro-Oeste e de falar o seguinte: Centro-Oeste, você tem um trânsito muito intenso, mas, no entanto, ainda possui muitos lugares que têm uma necessidade grande em que a gente possa estruturar melhor o posto e o comércio associado a esse posto, para que se torne paradas ali que tenha um serviço de atendimento no mesmo nível que acontece ali no sul e sudeste do país, né? Sim. A gente já tem alguns movimentos acontecendo, mas o que a gente quer mais é isso, é levar mais desenvolvimento para o Centro-Oeste, para o estado de Goiás, e falar que conte com a Sudeco, viu? Estamos aqui à disposição, para ouvir. Esse é o nosso papel, é escutar, é tentar fazer com que esses atendimentos sejam realizados dentro da programação, respeitando a legislação que envolve os fundos, e o cobertor ele é curto. Nosso papel também é fazer mais com menos, Menos. tá? Então fica o convite aqui para você visitar lá a Sudeco quando você estiver em Brasília. E eu queria finalizar aí, eu queria escutar aí a tua finalização, né? O que que a gente está pretendendo também em 2026 é estar aqui no estado de Goiás com a nossa caravana. Então é mais um momento que a gente aproxima da população e dos setores atendidos, e a gente aproveita para estar
com vocês, e vendo assim, ó, qual o movimento que está acontecendo no estado de Goiás. É muito dinâmico, é muito rápido, as coisas acontecem aqui de uma forma muito veloz. E a gente precisa, não podemos ficar parado no tempo. A gente tem que Sim. andar nesse mesmo processo. É isso, Márcio, eu te agradeço aqui. Muito obrigado por essa entrevista, por esse bate-papo. E eu vou te aguardar para um cafezinho lá em Brasília. Luciana, com certeza, né? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e a gente precisa realmente, nós vamos marcar uma reunião para que a gente possa entender melhor, ver como funciona todos esses financiamentos, para que a gente possa levar isso diretamente ao empresário, né? Para que ele possa acessar e que a gente possa ter um desenvolvimento bastante sustentável aqui no estado de Goiás. Com certeza precisamos muito de vocês, né? Obrigado aqui por estar em Goiás, né? Já tive a oportunidade de estar com você outra vez Isso. cada vez é muito importante para nós, né? Acredito que cada vez que a gente for encontrando e conversando e desenvolvendo mais, a gente vai ter mais produtos adequados e mais resultado para cada real investido aqui no nosso estado de Goiás, com certeza vai trazer bastante retorno. É isso aí, Márcio. Olha, a próxima volta aí até fevereiro eu estou voltando ao estado, mas assim, eu acredito que é tão próximo aqui os Sim, lugares, né, que a gente deve talvez se encontrar até antes disso. Mas fica aqui o meu abraço, tá? Você obrigado, como Luciano. presidente aí do Sindiposto Goiás e ao mesmo tempo você vice-presidente, porque não é fácil, né, da FEComércio Goiás. Verdade. Então, mande um abraço ao nosso querido presidente da FEComércio, Marcelo, que esteve conosco, e falar que nós estamos aí à disposição para discutir e melhorar essas políticas públicas, que é o nosso papel, é diminuir as desigualdades regionais. Vamos juntos. Obrigada.